Nós estamos aqui com a escritora Evelyn Santos, autora da obra The Basset. Eu quero agradecer pela sua presença e já pedir para você nos contar um pouco mais sobre você. Quem é a autora Evelyn Santos? Nossa, é meio difícil de explicar, porque, bom, né? Sou uma garota de 18 anos, moro no Agreste Sergipano. Não tem muito o que falar de mim, porque minha vida é voltada à escrita e estudos. É, eu sou essa, um estudante que acabou terminando o ensino médio e está preparando a vida agora. Desde quando você escreve? Tem uns 4 ou 3 anos, eu acho. Eu comecei a escrever em finalzinho de 2019, eu acho que no início da pandemia, e foi. Entrei no Wattpad, 2021, comecei a ler, aí me interessei, pensei, nossa, acho que vale a pena escrever. Aí foi quando eu comecei a escrever, publicar e conheci o projeto. E The Basset foi a sua primeira história? Não, a minha primeira história, eu até perdi o rascunho, mas eu fiz uma que foi a que eu entrei no projeto, Por os Inocentes. Aí depois eu de um tempo eu decidi parar e acabei perdendo. Tá. O que te levou a escrever The Basset? Aliás, o que te levou a escrever, né? The Basset veio depois, né? Eu acho que a minha garotinha de quando eu tinha 8 anos, né? Eu era Sou muito fofiqueira hoje em dia, mas eu também já fui quando mais nova. Eu vivia inventando cenários e brincando com meus primos. Eu acho que foi dali que eu comecei a ter interesse pela leitura e a querer escrever meu próprio mundo, meu refúgio. Tá. Você tem apoio da sua família e de amigos? Eu tenho apoio. Eles sabem que eu escrevo e Eles te incentivam? Eles leem as suas histórias? eles me apoiam. Eu comento o que eu escrevo, as coisas que eu conquisto com a escrita, as emoções que a escrita me traz, mas não chegam exatamente a ler. Algumas pessoas leram, mas só. Tá. Sobre a sua história. A gente está vendo aqui a sinopse dela. Eu quero saber o que que a gente pode esperar dela. Nossa, podem esperar coisas fofas, né? Meu foco, quando eu decidi fazer fanfic de Bridgerton, foi só passar momentos fofos. Tipo, sou uma grande fã da saga e eu queria me sentir naquela época, sabe? Com as coisas boas. Tipo, as pessoas podem esperar coisas leves. Esquecer a questão do patriarcado, esquecer a questão das mulheres serem submissas. Pode esperar realmente coisas positivas. Só fofura, então? Não vão sofrer? É, Sem sofrer sofrimento? só um pouquinho. Tem um pouquinho de sofrimento ali. Em relação agora à capa. Eu quero saber se você está orgulhosa dessa produção. A gente está vendo, né, a capa agora. Eu quero saber se você está orgulhosa da sua produção, o que que você acha da capa, se ela está adequada, se você mudaria alguma coisa. E também aproveitar e perguntar sobre a sua obra. Se você também mudaria alguma coisa nela, se você está contente, já puxando duas perguntas para você. Em relação à capa, eu acho que não tem mais o que mudar. Já fiz muitas versões. Sério, eu tenho no básico de edição e já fiz tantas capas. Eu acho que essa foi a melhor até agora. Eu acho que eu não mudaria, porque foi a que eu mais gostei até hoje. Em relação à escrita, ao desenrolar da obra, eu acho que sim, deve passar por uma revisão profunda, aliás, porque acredito que os últimos capítulos não foram tão desenvolvidos como eu queria. Então, eu acho que muita coisa assim no finalzinho eu mudaria alguma coisa. Tá?
Me fala agora como é que foi compor os seus personagens. Assim, os personagens que eu acrescentei na história, né, para complementar ali, acho que não foi difícil. Questão de escolha de nomes, como seria a história, eu deixei desenrolar. Eu fui escrevendo, fui desenrolando e fui colocando. Eu acho que os personagens não tem muito o que falar, porque foram inspirações de outras séries, foram inspirações de pessoas que eu conheço. É, Mesmo os principais? Celina, eu acho que para assim, para compor ela, construir ela, eu usei mais como inspiração. Eu não sei como, assim, não sei como Celina surgiu para explicar exatamente agora. Celina foi um surto, o meu. Eu disse, eu quero escrever alguma coisa relacionada à série, a Bridgerton, e então eu me coloquei em Celina, apesar de eu não ser muito parecida com ela, mas o eu que eu queria ser, aquela mulher que tem coragem de ir atrás do que quer, sem medo algum e sem ser medo de julgada. Tá. E me fala agora, vai ser um spoiler, claro. Qual que é o clímax da história? Qual que é o ponto mais alto dessa história? Eu acho, na minha opinião, que quando Celina descobre o paradeiro da mãe, que supostamente ela tá viva, e que quando ela tá indo procurar pela mãe, o Anthony, o par romântico dela, vai se declarar para ela, vai falar o que sente, querer conversar e resolver tudo entre eles. Só que aí nesse meio tempo ela acaba não tendo tempo para conversar com ele e vai à busca da mãe. Com o melhor amigo dela, que o Anthony tem um tanto de ciúmes. Tá. Me fala agora se um detalhe que quase foi para sua história, mas que depois de você muito reler, você desistiu. A permanência do melhor amigo da Celina, que eu coloquei o Sherlock Holmes, apesar dele não o personagem dele não existir na época que se passa Bassett, eu acho que ele realmente é ele mesmo. Certo. Você aprendeu alguma lição dessa história? Eu aprendi que eu devia me ouvir mais. É, escrevendo a Bassett, eu percebi que eu dava e colocar no personagem coisas que eu queria fazer, coisas que eu não tenho coragem de fazer na vida real. Eu acho que a lição que eu aprendi foi se você quer, você vá atrás. Tipo, tem uma frase, né? Que todo mundo fala, quem não arrisca não petisca, né? Eu acho que essa frase seria o que eu deveria levar de lição pra vida. Ou qualquer pessoa. Certo. Voltando aos personagens, qual que é o seu personagem favorito? Aquele que vai ter sorte com você, que você não vai pesar a mão sobre ele. Hum, Podem pensar que seriam os personagens principais, mas eu tenho um favoritismo com a irmã, Celina, Ayla. Apesar dela não ter sido muito desenvolvida, ela é minha favorita. Por quê? Eu me vejo nela. Ela, ela pode estar sempre presente, mas ela é na dela, quieta. Mas quando você precisa dela, ela vai estar sempre à sua disposição. Pode te definir com unhas e dentes. Ela seria a sua versão literária? Sim, com certeza. Eu acho que eu me coloquei mais na irmã de Celina do que na própria Celina. Tá. Você já trocou o nome dos personagens principais? Já. Quais eram os nomes anteriores? Inicialmente, Celina se chama Amélia, mas aí eu achei um nome muito simples para personagem. Então eu pesquisei e achei que Celina seria melhor. Só da Celina que você mudou? Só. Não teve mais nenhuma mudança, só foi nela.
Agora me fala uma coisa, teve algum personagem ou personagens que você criou só em função de algum evento que teve no seu livro? E se não tivesse esse evento, esse personagem não ia existir? Não, eu acho que eu não criei nenhum personagem para dar desenvolvimento de alguma coisa, não. Todos os personagens que eu criei, eles foram usados, apesar que alguns foram mais poucos, eles foram essenciais para a história. Então, acho que nenhum foi só para aquilo. Tá. Quais autores ou obras te inspiram na escrita? Nossa, Jane Austen, Julia Quinn, que eu sou muito fã de romance, sabe? Principalmente romance de época. Eu acho que seriam elas duas. Eu até um tempo, antes de eu me aprofundar mais na leitura, eu e uma colega minha achávamos que Julia Quinn e Jane Austen tomavam chazinhos à tarde. Agora eu vou te perguntar uma. Eu vou querer saber o que tipo de escritor você é. Vou te dar quatro opções. A primeira opção, o escritor que apenas escreve. A segunda opção, que se coloca na pele do personagem para conseguir descrever melhor as emoções e ações do personagem. A terceira opção, o que escreve e lê em voz alta para sentir se a história tá boa. Ou a quarta opção, nenhum. Aí você vai descrever para mim quem você é. Posso colocar uma quinta opção? Porque acho que eu sou do tipo de escritora bipolar. Tá tentando sempre se encaixar em alguma coisa. Eu tenho momentos, realmente. Eu me ponho em um personagem, eu ponho pessoas no personagem. Eu surto com a minha própria escrita. Antes de postar ou revisar, eu choro escrevendo. Tá. Eu quero saber agora qual é o seu objetivo como escritora. Além de, claro, fazer a gente surtar com parte da sua história ou a história inteira. Assim, o meu objetivo como escritora, eu nunca pensei realmente que eu iria escrever, mas foi um surto da pandemia que eu pretendo levar para minha vida. Assim, escrever mesmo é só um hobby. Não me vejo, sei lá, publicando um livro, apesar de eu estar querendo começar a escrever um próprio meu. Eu acho que é. Tá. Bom, eu quero agradecer a entrevista, esses momentos que a gente passou junto aí foram maravilhosos. E eu quero saber se você tem alguma mensagem para dar para quem está assistindo e dizer para você ficar à vontade para dar essa última mensagem aí para quem está assistindo a gente. Primeiro, né, obrigado pela oportunidade, né? Eu, quando saíram avisos, né, sobre as entrevistas, acho que não vai dar em nada, né? Eu estou voltando de novo pro grupo, né, recentemente. E, sim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: não tenham medo do que vocês escrevem, seja hot, dark romance ou aquelas coisas mais fofinhas. Aqueles que é iniciante, realmente, não tenham medo. Se vocês, eu escrevi mal. Não, pô, não escreveu, você está escrevendo do seu jeito. Não tenham medo de continuar escrevendo e postarem. Eu acho que se a gente tiver medo a gente fazer aquilo que a gente gosta, a gente não deve. Seja o que for. Tem razão. Bom, então, eu gostaria de agradecer mais uma vez e falar para o pessoal, leiam The Basset. Vocês vão gostar muito da história, gente. E até a próxima, pessoal. Obrigada.